Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Hoje vamos começar a falar sobre os efeitos patrimoniais da união estável. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe esse canal com o maior número possível de pessoas. Eu também estou esperando você lá no Instagram. Passa a me seguir, me deixa lá um direct, me conta de onde você é. Eu tenho recebido bastante mensagem de pessoas tão longe de mim. Eu estou aqui no interior de São Paulo e gostaria muito, de saber até onde esse canal tem chegado. Tá bom? Vamos lá? Vimos que a união estável gera vários efeitos nas pessoas que estão envolvidas, nessa relação, que é equiparada ao casamento. Então, assim como o casamento gera efeitos pessoais e patrimoniais, e a gente já estudou, nós então estamos estudando também os efeitos pessoais e patrimoniais da união estável. É claro que a gente tem que deixar assim bem salientado que os efeitos patrimoniais da união estável, eles existem não porque as pessoas buscam essa alteração do patrimônio quando se unem em união estável. Na verdade, esse efeito patrimonial, ele precisa ser um efeito secundário da união estável. Quando as pessoas se unem em união estável, elas se unem com base no afeto, com a busca da felicidade, a busca de uma realização pessoal, o desenvolvimento, enquanto pessoa, tendo como fundamento essa afetividade, mas que de alguma forma o efeito, isso vai acabar chegando no patrimônio, de alguma forma isso vai acabar alterando e modificando a questão patrimonial, até porque tem a situação da assistência mútua entre os companheiros, A partir do momento que nós passamos a viver com o outro, os patrimônios acabam em algum momento se misturando, mesmo que talvez a gente viva em um regime de separação de bens, mas existe ali sob o mesmo teto, a economia familiar, existe ali sob o mesmo teto o sustento dos filhos. Então essa relação patrimonial, ela é intrínseca das uniões, seja no casamento, seja da união estável. Bom, o que nós temos que entender e qual o principal efeito, da união estável com relação ao patrimônio? O Código Civil, até para proteger as pessoas que vivem em união estável, ele vem e adota, pela inexistência de um documento jurídico, pela inexistência de uma formalidade na união estável, adota o regime da comunhão parcial de bens para esse casal. Então, assim, a gente sabe que a união estável, ela é uma situação de fato e não necessariamente todos os casais passam a formalizá-la em um contrato convivencial. Então, nessas situações, a maioria dos casais que vivem em união estável, eles não documentam, eles não formalizam essa união. Então, nessa situação, nesse caso, nós precisamos de um respaldo jurídico, nós precisamos de alguém para nos dizer como que esse patrimônio comum do casal será então dividido, será partilhado em caso de dissolução. E aí vem então o artigo 1725 e diz assim, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Então, a gente já viu, e aqui está a brecha e a previsão legal de que podem os companheiros formalizarem essa união através de um contrato escrito, não devem, na verdade não é uma obrigação, mas podem, mas caso eles não tenham esse contrato escrito, então o regime que vigorará entre esse casal é o da comunhão parcial de bens. E aí, então, numa possível separação, como que ficaria a divisão desses bens?
Então, na comunhão parcial de bens, lembra, né? Antes do casamento, não há nenhum tipo de comunicação desses bens. A gente chama de bens particulares. Então, antes, aqui no caso, né, da união estável, o que é dele, o que é meu, o que é dele é dele, esses bens particulares não irão se comunicar. Depois da união estável, então tudo aquilo que é adquirido de forma onerosa pelo casal, então será dividido ao meio. Então a gente diz e chama isso de meação. Então os companheiros passam a ter, a partir do momento que vão viver em união estável, passam a ter o direito de meação, 50% para cada um dos bens adquiridos onerosamente após a união. E aqui tem um detalhe, tá? Pouco importa quem contribuiu financeiramente para a aquisição desses bens. Pouco importa quem ali financiou a aquisição desses bens, porque há uma presunção de que esses bens eles foram adquiridos com o esforço comum do casal. E esforço não significa necessariamente esforço econômico, esforço através do dinheiro, né? O esforço ele pode ser através de um apoio moral, através do apoio doméstico, né? Então, enquanto eu estou em casa cuidando das crianças e cuidando da casa, eu te deixo livre para você buscar então os nossos ganhos financeiros. Então aqui não há necessidade de comprovação de quem adquiriu ou de quem financiou a aquisição desse patrimônio. Metade para cada um de tudo aquilo que foi adquirido de forma onerosa pelo casal, tá? Bom, o que é aqui, o que entra, o que não entra na divisão então desse patrimônio? Então, é a mesma coisa que funciona lá para o casamento, também funciona aqui para a união estável. Não entra na divisão os bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, os proventos de trabalho pessoal também não entram na comunicação desses bens, as obrigações anteriores, os bens recebidos por cada um por herança ou doação, que a gente diz que são bens particulares, bens que cada um já possuía antes da união, que são os bens particulares, e as pensões. E o que entra na divisão? As benfeitorias em bens particulares. Então eu tinha uma casa antes de me unir com o meu companheiro, mas após essa união, o meu companheiro então e eu reformamos essa casa. Então essa casa que antes valia 200 mil, agora vale 1 milhão. Então esses 800 mil eles são e precisam ser divididos. Bens adquiridos por fato eventual, então por exemplo, né, os ganhos com loteria, Mega Sena, de forma aí, né, vindo da sorte. Os bens adquiridos em nome dos dois por herança ou doação. Então, se alguém por herança deixa o bem para o casal, então tem que ser dividido, tá? Bens adquiridos durante a união a título oneroso, ainda que em nome de um só. Então, mesmo que o bem tenha sido adquirido por um só, com o nome de um só, mas se foi adquirido após a união, ele precisa ser dividido ao meio. Os frutos dos bens comuns ou particulares durante a união. Sabe aquela casa que eu tinha antes de me unir com o meu companheiro? Aquela casa está alugada e eu recebo aluguel dessa casa após a união. Isso precisa ser dividido. E os frutos pendentes ao tempo de cessar a união. Então, assim, qual é a recomendação? A recomendação é a seguinte: tudo aquilo que nós construirmos e conquistarmos juntos após a união, seria recomendado que nós colocássemos em nome dos dois.
para que não houvesse qualquer tipo de confusão na hora da dissolução dessa união estável. Então, o ideal vamos colocar no nome dos dois, porque aí nós sabemos que é dos dois e na hora de partilhar não há qualquer dúvida a respeito disso. É claro que a recomendação mesmo é que a gente coloque tudo isso dentro de um contrato convivencial. Mas se não foi possível fazer o contrato, então tudo que a gente adquirir, vamos colocar em nome dos dois. Bom, um outro efeito patrimonial, né, é a obrigação de que os companheiros terão de prestar alimentos uns para com os outros. Lembra lá quando a gente falou, né, de um dos deveres recíprocos da assistência mútua, tá? Então, o 1694 vai dizer assim, ó: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Nós vamos falar sobre alimentos, mas a gente precisa entender o seguinte, que os alimentos, eles são devidos, não só de pais para filhos, mas eles são devidos também por parentes ou entre parentes, entre cônjuges e entre companheiros. Quando? Quando um deles não tem condição de manter aqui a sua condição social ao tempo da separação ou em algum momento da sua vida. Condição social é a condição que ele vivia no momento da separação, a condição que ele tinha no momento em que essa separação ela existia. E é claro que esse alimento, né, a fixação desse valor, ela tende a um binômio, que a gente diz, né? Possibilidade, necessidade. Possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. Então o juiz ele fixará o valor dessa pensão alimentícia de acordo com quanto eu posso pagar, ou seja, qual é a minha condição financeira de pagar, mas também qual é a necessidade daquele que está recebendo a pensão alimentícia. Mas nós temos algumas ponderações a fazer a respeito da pensão alimentícia dos companheiros, tá? No parágrafo 2º vai estabelecer o seguinte, ó: os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Então, olha só, eu vivia em união estável, o fim da união estável foi causada pelo meu companheiro, o meu companheiro, ele cometeu adultério, o meu companheiro me abandonou, o meu companheiro me causou uma situação vexatória, o meu companheiro me deixou cheia de dívidas e o meu companheiro entra com um pedido de alimentos em face de mim, porque eu tenho uma condição financeira melhor do que a dele. E ele não tem como se sustentar, ele não tem condição financeira alguma de sobrevivência. Eu posso ser obrigada a pagar pensão alimentícia para ele? Posso. Só que tem um detalhe. Nessa ação de dissolução de união estável, eu posso imputar a ele a culpa. Lembra que a gente falou que no casamento, né, na dissolução do casamento, a gente não discute culpa. A gente vai discutir culpa somente com relação é importante a gente, né, discutir a culpa com relação ao uso do sobrenome para que eu possa justificar a pessoa não querer, eu posso justificar não querer que a pessoa use o meu sobrenome. Aqui é uma outra situação em que eu discuta a culpa. Por quê? Porque se eu discutir a culpa e falar assim, excelência, ele me abandonou, ele cometeu adultério,
ele me deixou cheia de dívidas. Ele causou o fim dessa união estável e eu ainda vou ter que pagar a pensão alimentícia para ele? O juiz vai dizer assim, sim, porque ele não tem como sobreviver. Só que por causa disso, por causa da culpa dele, então você vai pagar o mínimo para a sobrevivência dele, o indispensável à subsistência dele. Então lá, né, o indispensável é uma cesta básica, o indispensável é a conta de água e de luz, o indispensável é isso? Então é isso que você terá que pagar. Então, se eu discutir a culpa, então aí o valor dos alimentos poderá ser reduzido. Então a culpa, assim na união estável, assim como no casamento, ela não é discutida, ela não precisa ser discutida, né? Então nas ações dissolutórias de união estável, em que não se pleiteia alimentos, então o outro cônjuge não está pedindo alimento nenhum. Se não está pedindo alimento nenhum, o outro cônjuge não, desculpa, o outro companheiro não está pedindo alimento nenhum, eu não vou questionar a culpa. Por que eu vou questionar a culpa? Tá? Então eu quero me separar do meu companheiro, então pouco importa ali quem causou, né, a dissolução dessa união estável, tá? Agora, se o outro companheiro está me pedindo pensão, aí sim eu vou discutir a culpa. Se foi ele que causou o fim dessa união estável, eu vou discutir a culpa para que, mesmo que o juiz determine que eu tenha que pagar a pensão alimentícia, o valor dessa pensão seja reduzido e não, então, fixado de acordo a manter a sua condição social. Outro detalhe a respeito dos alimentos. Às vezes o casal que vive em união estável e está se separando ainda vive sobre o mesmo teto. E um dos cônjuges e um dos companheiros, quando decide entrar com a ação de dissolução de união estável, ele já pede pensão alimentícia. Então ele entra com a dissolução de união estável, ele está residindo no mesmo ambiente, na mesma residência do outro companheiro, mas ele pede pensão alimentícia. Será que é possível isso? Será que ele pode pedir, então, essa pensão? Pode. Por quê? Porque às vezes o outro cônjuge não está prestando aquele outro dever de assistência mútua. Às vezes ele não está pagando água, ele não está pagando energia, ele não está fazendo compra do mercado. Então, por mais que eu esteja dentro do mesmo ambiente, eu não estou conseguindo suprir as necessidades básicas, né? Eu não estou conseguindo arcar com as necessidades básicas para a minha subsistência. Isso é muito comum, né, em pessoas mais idosas, pessoas que nunca trabalharam, né, que não têm condição de ir ao supermercado porque não tem um real, né, não tem nada. E o outro cônjuge não está suprindo com essa necessidade. Então, mesmo que eu esteja sobre o mesmo teto do outro companheiro e eu entre com a ação de dissolução, eu já posso pedir a pensão alimentícia sem problema algum, tá? Agora tem um detalhe, né? Se eu pago pensão alimentícia para o meu ex-companheiro, tá? E esse ex-companheiro, ele se une a uma outra pessoa, seja em união estável, seja em casamento, claro que cessa a minha obrigação de prestar alimentos a ele, tá? Então, nesse caso, nessa situação, eu posso entrar com uma ação de exoneração de alimentos e não ser mais obrigada a pagar alimentos ao meu ex-companheiro. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui a primeira aula sobre os efeitos patrimoniais da união estável. Tem mais uma ainda pra gente falar, tá bom? Espero que vocês fiquem com Deus, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!